Evangelho e a mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do Mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Cultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminina. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus, igual a ele. Vamos agora então fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Maria, Mãe Santíssima, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo. Pedir a eles que olhem aqui por essa nossa reunião, que inspire a nossa irmã Ângela na mensagem que ela vai nos passar hoje, que abra os nossos ouvidos e os nossos corações para essa mensagem, que ela possa nos ajudar na nossa caminhada rumo à progressão, né? Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade, obrigada por podermos estar aqui hoje. Assim seja. Bom dia. Bem-vindos. Nós hoje temos esse compromisso aí de falar das expiações. É um tema que eu acho bem complexo, né? Porque as coisas não são assim diretas e retas, né? Tem muitas razões, tem muitas questões, porque o ser humano é diferente um do outro, então não nos cabe, né, dizer ou classificar determinado sofrimento, determinada dor de alguém. Ah, é isso, é aquilo, né? Provavelmente será o que na vida passada. Essas coisas que comprometem a doutrina espírita, inclusive seu conteúdo, porque isso é uma coisa muito simplória de se dizer, não é? Então é muito mais profundo esse estudo, né? Então ele requer uma visão larga de vida, de mundo, de sociedade, uma visão larga dos tempos que a gente atravessa, né, da educação desse povo e da nossa. Então envolve muita coisa, né? Então vamos nós. Já estou fazendo parte. Aí, por
começa lá o dicionário para falar, né, de prova, que é uma experiência, um ensaio, uma demonstração evidente. Isso é o Aurélio. Expiação é o cumprimento de uma pena, consequência da prática de ato equivocado. Então, esse é o dicionarista que vai dizendo para nós a diferença já de provar. Quer dizer, alguém provado está sendo testado, está sendo experimentado. Mas a questão da expiação requer uma responsabilidade muito maior, né? Requer uma infração muito maior, essas coisas. Vamos lá. E aí, eu fui infeliz nesse vídeo. A expiação, como Kardec diz, ele fala que é uma ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. Não está longe do que o dicionário fala. A prova não tem relação com falta anterior, mas implica sempre no estado de inferioridade real presente no espírito. Porque na verdade a gente vem para evoluir, então vai ter esses sobressaltos na vida, que a gente vai chamar de prova, né? Então esse é o nosso. Tá ruim para vocês que estão aí atrás, né? Não está ruim para quem está aqui? Não. Agora tem cadeira aqui na frente, eu juro. Mas então, que a expiação pode servir de prova e a prova servir de expiação, porque essas coisas também podem, né, elas podem ser duras nesse sentido, e a gente vai ver aqui, nesse sentido aí de prova ser expiação e expiação ser prova, o primeiro exemplo das expiações, que era um menino que tinha uma doença terrível, feridas, sofria muito, e ele tinha tanta dor que um dia ele chegou a pedir para o médico que desse um remédio para anestesiar aquela dor. E aí ele dizia assim: mas eu não posso fazer mais isso porque você já tomou a dose máxima. E ele dizia assim: não, mas o meu objetivo é que eu fico gemendo e aí eu atrapalho os outros doentes. E assim, quando eu fico anestesiado, eu posso orar, eu posso sonhar com Deus, com Jesus, etc. E também não atrapalho a vida dos outros. Mas no caso dele mesmo, ainda sobre a questão dos sofrimentos dele, ele disse que não era uma expiação direta mesmo, porque ele já tinha expiado em outras partes, mas ele escolheu apressar a evolução, pedindo essa prova, porque inclusive o tempo era mais exíguo, ele ia logo voltar, mas porque voltou criança, né? Então o que aconteceu? É que, na verdade, ele pediu esse sofrimento por justa causa, por conta do poder que exercera, e então ele decidiu, porque ele renegava as pessoas, ele humilhava as pessoas, fazia as pessoas passarem por sofrimentos físicos, inclusive, e etc, etc. Então, ele disse que ainda, né, retornaria para vir uma missão de consolar, mas na verdade ele já estava fazendo isso, dando aquele exemplo incrível de sofrer uma criança. Então isso chamava muita atenção das pessoas, porque a ideia da expiação servir de prova e prova de expiação, porque ele pediu uma prova mais difícil. Eu fico pensando como o Chico Xavier sofria, e não era expiação, porque provavelmente ele escolheu isso, ele tinha maturidade suficiente. Os testemunhos todos que ele dava não denotava, ele falava de sofrimento físico, obviamente, né, etc, vem com questões físicas mesmo e tal, mas era tamanha confiança, tamanha perseverança e tal, que passava pra gente que era prova, né? Eu estou errada? Não sei nada, eu acho que eu estou. Não, isso a gente vai se firmando nas teorias mesmo que o próprio Céu e Inferno passa pra gente, entende? Eu fiz uma brincadeirinha boa. Mas ele nunca reclamou. Ele falava a respeito, mas ele nunca reclamou. Nunca, né? Tem até a brincadeira dele do avião, né? Que ele queria dizer: vou morrer, meu Deus, socorro, vou morrer. Ele tinha muito medo de avião.
Aí diz o Emanuel, que morte indigna. Porque ele estava com medo, ele era humano. Então isso tudo também é a questão da nossa vida na Terra. As pessoas têm medo, choram. Ué, isso não, a gente vai exigir tudo isso do outro? E quando é a nossa vez? É isso que a gente sabe. E aí tem muitas perguntas, né? Os vícios, né? E os desvios de caráter, quais deles estão sendo, na verdade, espiados? Quem está passando por suas provações? Na nossa família estamos aí com bastante temas nesse quesito aí. Então, a pergunta é, o que o fulano fez? E a gente não quer saber o que o fulano fez. A gente ama a pessoa, a gente quer acolher e ponto final. Vamos seguir, vamos, né, sofrer com dignidade, mas é lógico que a gente se exaspera às vezes, não é verdade? Aí fala, né, que tudo isso de agora era inveja, maledicência, ciúme, ódio, rancor, descrença, avareza, essas coisas todas que praticamos outrora. Então, de alguma maneira, muitos que sofrem assim pesadamente, de alguma maneira tem alguma intuição, né? Isso deve ter uma razão de ser, mesmo não sendo espírita, né? Porque para a gente é mais difícil ainda. E tem outra, para o filho, a gente diz assim, isso deve ter sido uma coisa terrível na vida passada. Você vai pensar isso no seu filho? Não pensa. A gente só quer que seja abrandado, que ele tenha coragem, que ele tenha força para seguir, para passar a expiação, não é? Para passar a prova. E é isso. Porque diz também que tem essas mudanças, quer dizer, houve pedido de ajuda, houve arrependimento, são as perguntas que a gente se faz, né, quando estamos passando por essas coisas todas. Se, pois está cansado de sofrer, houve arrependimento, aí tem outra. Foi um príncipe autoritário e libidinoso, encarnou como órfão, é humilde servo, e humilde servo, como é que é isso, né? Foi lá e aí volta de outra maneira. O Espírito aceitou com resignação a última encarnação, né? E também tem os julgamentos, né? Tem uma história aqui de uma mulher que ela caiu perto de um poço, e aí todo mundo diz, tá vendo, a mendiga, a moradora, uma pessoa em situação de abandono se suicidou. Então a cidade toda achava que tinha sido isso, porque ela caiu num poço. E aí ela volta para dizer o seguinte, olha, com tudo que eu passei, com tudo que eu sofri, eu não queria morrer. Mas estava chegando a minha hora, eu tropecei. Eu estava distraída, eu tropecei. E não foi nada, porque chegou meu momento, então, mas eu não tive nenhum ânimo de tirar a minha vida. Então ficou outra lição também, né? Que o sofrimento é tão grande, né? E olha, e depois ela volta dizendo que tinha passado pela expiação, porque usara todo o seu poder, né? toda a sua potência para fazer opressão, tirar do outro e etc. Então, é isso que a espiritualidade vai falando. Então está falando dessa resignação, porque resignar não é dizer, Deus quer. Então, eu tenho uma dificuldade imensa material, tenho uma preguiça miserável, e aí vou dizendo que o Deus quer, porque essas coisas acontecem. Aí tem o outro também, que é cheio, todo abastado, tem uma preguiça miserável, gasta tudo e depois diz, o que eu fiz para Deus, né? Não é assim? Então a preguiça está em todo mundo, até eu tenho, tá? Então, quais os sentimentos atuais desse espírito? Ele está aliviado, ele tem gratidão, ele tem paz, que é isso que a gente precisa. O que mais precisamos hoje é que a nossa paz possa se espraiar para atingir outros, né, outros ambientes. Que virtudes começam a despontar no espírito? Solidariedade, altruísmo. Então, tudo isso nos envolve, tudo isso nos faz nos questionar.
Então, para julgar, a gente já diminui a nossa carga de julgador. Pensando, refletindo sobre essas perguntas, a nossa carga de julgador, né? Então, passando assim no táxi, o táxi falou, lá, tinha que fazer uma limpeza nessa cidade. Aí eu falei, tem algum alcoólatra na sua família? Pensando, eu acho que tem. Tem aqueles que também dizem que não são, né? Mas são. Porque na minha tem. Aí ele diz, mas isso não... Olha, vamos para o assunto, porque não tem como. Eu quando vejo essas pessoas, eu fico assim, meu Deus. É óbvio que tem um espírito preguiçoso que a gente já disse, que às vezes pinta a chance. Mas é muita gente sofrida, muita gente dolorida, muita gente que não teve condições intelectuais, morais para superar uma decepção, uma dor. Quem somos nós para julgar? Não é? Aqui tem vários casos, né? O Marcel foi o primeiro que a gente viu, depois nós vamos ver outros, mas tem muito mais, porque o capítulo só de casos, né, que o livro dos Espíritos conta, o céu e o inferno. Então, o perfil dos espíritos comunicantes, nesse caso aqui, todos os espíritos que foram evocados, né, para o trabalho aqui do Kardec, espíritos com grandes débitos do passado, que já expiaram partes em outras vidas, estão na última fase de sua expiação. Então, processo evolutivo fazendo valer, né? Sofrem com resignação porque no íntimo compreende as causas do sofrimento e vê a possibilidade de terminar de resgatar suas faltas passadas. Então, estão bem e a gente nem imagina, né? As pessoas contando tudo isso e as pessoas estão progredindo, têm consciência de si, né? Sabe das suas atitudes, tem força para enfrentar e sofre com dignidade, né? Igualzinha, gente, igualzinha minha, assim. Entendeu? Outra coisa, né? Os estágios, essas experiências na vida nossa, né? Então, nós podemos vir em missão, em provação apenas, em expiação e provação. Nós podemos estar em reparação e, olha que coisa, reparação e expiação. O caso do menino, que era prova, que parecia expiação, mas ele estava exatamente no processo de reparação, né? Reflexão e arrependimento, cansado de sofrer e clamando por misericórdia, que também é a virada que o Espírito dá, que a pessoa dá em qualquer tempo, inclusive encarnado, né? Questionamento do sofrimento, revolta por quê? Né? Às vezes a gente pergunta isso. Sofrimento inconsciente, erro consciente e erro inconsciente, que nos nossos vícios, muitas vezes a gente nem vê, o outro diz assim, mas você falou, não foi agora mesmo, você está enganado. Então a pessoa não sabe de si, né? Então ela nega, mas não é porque ela se ofende, não. Ela nega porque ela não sabe nem que ela está fazendo determinada coisa. E esse é um estágio bem difícil para a gente, né? Um estágio bem difícil. Fala, amor. Esse sofrimento inconsciente, como um entendimento. É porque às vezes a gente meio que mistura as coisas, né? Então, se a gente é meio fanático e tá lá, aí a gente tira aquilo, bota outra coisa no lugar daquilo. Eu tenho que sofrer porque Deus quer. E aí ele não está se vendo naquele sofrimento. Muitas vezes tem isso. Às vezes a gente vê a pessoa gritando por atenção, né? O ego está lá aos gritos, mas mostra sofrimento, tristeza, ou porque esse é o maior sofrimento. Ninguém me ama, ninguém me quer, ó dia, ó vida, não é? Mas o sofrimento é outra coisa. Ele vê de um jeito, o que ele quer ali naquela hora, mas o sofrimento mesmo é outro, né? Porque
Tem muitos casos assim, né? Tem uma coisa da obrigação, eu me desvelo pelos outros. Quer dizer, tá? O que é alguém que se desvela pelos outros? Quando ela faz essa propaganda de si, eu sou uma pessoa boa, mas nem ela acredita, por isso que ela tem que falar. Está em sofrimento, não queria fazer nada daquilo. Esse chato insuportável moram aqui em casa. Não tem dia que a gente tem vontade de fazer picadinho de todo mundo dentro de casa? Ou só eu tive vontade? Bom, mas às vezes a gente tem. E eu, quando dizia isso para a Luísa, ela, cruz, meu Deus, eu vou lá no centro espírita contar isso para as pessoas, para elas saberem a pessoa ruim que você é. Ela falou. Falei, não, é só uma vontadezinha assim, mas já passou. Tem uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos falando do objetivo da encarnação. Então fala que Deus impõe encarnação para alguns, né? Muitos não teve jeito. Aqui também tem um exemplo disso, né? Que a pessoa reencarnou porque, é tu, vai, porque senão ela ia ficar enrolando. Outra coisa também que os Espíritos falam, né? Porque o objetivo da nossa encarnação a gente precisa estar em condições de suportar as nossas dores. Isso a gente está comprometido, entendendo que a matéria é importante para dar essa oportunidade ao espírito, mas que a grande essência é que precisa ser muito bem cuidada também, não é? O objetivo é progredir, não é? Falar que é necessário que todos nós marchemos. Então nós estamos na coletividade porque há um compromisso moral, espiritual com a coletividade. Nós somos, a humanidade é um corpo, e cada um de nós é uma parte desse corpo. Tem unha encravada, né? Tem dente quebrado, né? Tem ouvido moco, tem perninha torta, tem língua comprida, tem de tudo. É esse corpo, então nós somos tudo isso. Mas nós temos compromissos uns com os outros. O negócio é fazer a promoção humana. Então cada um de nós tem esse compromisso. Fofinha ela, né? Ela é docinha, não é à toa. Então, isso tudo faz parte, né? Vamos lá. E tem uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, diz assim: então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Isso é uma pergunta boa. Como é que eu estou passando expiação e como é que é isso, né? Então tá lá, chegam mais depressa ao fim. Demais as aflições da vida são muitas vezes consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, respondido, né? Mas então, eu estou repetindo. Outra, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus, na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo, né? Nós viemos aqui para servir, amar e progredir, encontrar afetos e transformar desafetos em afeto, não é? Organizar as leis da natureza que a gente desarmonizou, e cada vez mais a gente está fazendo isso, né? Até a natureza está enlouquecida por nossa conta e risco, não é? Olha o que a gente fez de desarmonia nesse mundo, né? Meio ambiente também são aquelas valas que estão ali na comunidade, né? São as pessoas com aqueles pés pisando naquela coisa. Isso também é meio ambiente. Meio ambiente são aquelas pessoas todas que estão caídas aí pelas ruas da vida. É desarmonia. Tem uma lei aí sendo quebrada, não é? Vamos lá. A questão da escolha das provas.
E aí, eu vou ver se eu me lembro aqui, porque eu li, mas a pessoa está ficando velhinha, então ela esquece. Entendeu? Então, essa aqui é a história da mendiga, né? Que ela pensaram que ela tinha caído no poço, mas não foi nada disso. E tenho aqui um outro, que ele, muito incrível esse homem. Esse é um judeu, né? Que ele mendigava para socorrer as pessoas na sua igual condição. Então ele passou a vida inteira só fazendo isso, né? E teve uma infância difícil, né? Ele acabou sendo adotado e depois abandonado porque ele perdeu a mãe cedo. Olha quanta aprovação. E foi indo, foi parar em situação de rua. E aí ele pensava, mas ele tinha uma intuição, assim, um prazer, uma alegria de acudir as pessoas. História belíssima. Vocês leiam porque vocês vão gostar. Não é? Conta mais, se eu não sei. No estudo do CFM que a gente fez, Sei. eu fiz esse estudo. Então conta para mim. Conta a história dele, algumas impressões suas. A história dele era que ele era no norte da Europa, era na Estônia. Realmente ele era órfão de pai e mãe, ele foi adotado, depois abandonado, como você falou. E ele, então, tudo que ele mendigava, ele usava para alimentar outras pessoas. Ele vendia a pé e depois ainda mendigava. Todo o dinheiro que ele arrecadava, ele alimentava outras pessoas. Eu acho que, se não me engano, ele também ajudou alguma criança a estudar. Foi isso. E aí. Quando ele desencarnou na cidade onde ele vivia, o sepultamento dele foi assim. Uma festa. Levou pessoas, tem uma estátua, se não me engano. Isso mesmo. Tem uma estátua numa praça em Riga em homenagem a ele. Olha que coisa impressionante, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né? Então, essa coisa da escolha, muitos de nós escolhemos a nossa prova. A gente quer se reencontrar com aquele que era o desafeto, essas coisas todas, né? E a gente vê a reencarnação de Segismundo exatamente esse exemplo, porque ele ficou apavorado quando ele sonhava com o desafeto. Porque o cara que tinha tirado a vida dele ia vir para ser filho. Quando a espiritualidade em sonho ficava tentando convencer, ele disse: pelo amor de Deus, o cara me matou, agora ele vem para cá. Entende? Então saber, porque ele não queria de jeito nenhum. O espírito acompanhava ele em casa, nas orações, ele ficava cercado. E ele ficava num amor incrível, porque as anteninhas estavam ligadas. O que será que está me aborrecendo tanto, né? E aí a espiritualidade chama ele num sonho para contar. É agora ou nunca. Chegou a sua vez. Chegou a hora de acolher aquele. Imagina, isso é para quem está em estrutura e tem bastante companhia espiritual poderosa para ser bem assistido. Afinal, nós todos somos, mas nesse caso específico, ele teve um bom amparo, né? Então, a questão da escolha, né? O espírito que vinha reencarnar escolheu o seu adverso, né? Mas o outro não tinha escolhido ele, então tinha que trabalhar para aceitação, né? Mas então é uma encarnação que a pessoa sabe que vai expiar, sabe que vai provar, mas ele deseja isso para poder avançar, ele quer o perdão, ele não quer carregar mais a culpa, não é? E também tem aquelas, né, que a espiritualidade deixa de inteira responsabilidade e as consequências que aquilo vai dar. Às vezes o espírito quer muita coisa. Eu vou falar, não, mas eu... Aí não dá conta das lições todas, dos deveres todos de casa. Também acontece isso. E tem aqueles outros que vêm compulsoriamente, né? É necessário
necessária, a espiritualidade programa a vida. Então, para progredir e com a permissão de Deus. Aí fala dessas penas, né? Que o livro do Espírito fala. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria. Então está de boa, né? Então, pois que nenhum passo dá para a perfeição sem recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Parou, vai ser tudo igual ao que era antes, né? Então, é isso. Fica estacionário, porque ia lá. E assim pode prolongar os sofrimentos da expiação. Olha só, eu, aqui com a minha autorrecreação, o que eu fiz? Eu resolvi fazer um estudo paralelo ao que ocorre aqui, não é? Porque só contar as histórias, eu estou me defendendo, não é? Mas é isso, sabe? E tem umas coisas assim, olha só, o testemunho, por exemplo, dessa moça que aí a moça que caiu lá, né, a Juliane. A senhora pode falar da sensação da passagem? Ela diz assim: agora será ela auxiliar-te na prática do bem. Lembra do que Jesus disse? Aquele que se humilhar será exaltado. Tu verás o serviço que esse Espírito poderá prestar-te, desde que lhe peças assistência com o intuito de ser útil ao próximo. E aí, eles perguntam para ela: sei que sois feliz e é tudo quanto desejava saber. Isso não impede, porém, de que vós me lembre muitas vezes, bem como de não vos esquecer das minhas preces. Então ela tinha a sua companhia, era o protetor dela que está falando. Então ela responde: tem confiança em Deus, procura inspirar aos seus doentes uma fé sincera, porque assim alcançarás sempre o que desejares. Não te preocupes jamais com a recompensa, porque ela será sempre superior ao que podes esperar. Doutrina da esperança. Doutrina da esperança. Deus sabe recompensar justamente a quem se dedique ao alívio dos seus irmãos, inspirado por absoluto desinteresse. Então ela já está num trabalho e já está dando o testemunho dela. A não ser assim, tudo é ilusão, é quimera. É preciso ter fé antes de tudo, pois de outro modo nada se conseguirá. Muito bom, né? Agora a questão do arrependimento, né? O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Então, se arrependeu, já quer chance, né? Essa é a chance. Aqui também a gente quer, né? Outra. Está falando da expiação ainda, então está perguntando: vês espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos, sensíveis às preces, que por eles se fazem? Como se explica que outros espíritos que deveríamos supor mais esclarecidos revelam o endurecimento e o cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Boa pergunta, né? Então, a pessoa tem efeito para quem se arrepende. É a resposta. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Como, por exemplo, pregava a nossa irmã Igreja Católica, que mandou celebrar umas missas, que é importante. A alma, ó, vai sair para outra casinha luminosa. Então ele tem que ter desejo para isso, né? Até ter consciência de que desencarnou, até ter consciência de como está, de o que precisa, essas coisas todas, né? Outra.
olha só, qual pessoa? Então, nós vamos ver aqui um outro exemplo, que era o seguinte: o Max era um mendigo, né? E ele tinha esse apelido, as crianças o chamavam somente pelo título. Muito bem, ninguém saberia dizer o porquê esse título. O hábito o sancionara. Talvez tivesse provindo de sua fisionomia, das suas maneiras, sua distinção, fazia contraste com a miserabilidade e os andrajos. Então ele tinha um jeito lá de comendador, né? Ele tinha uma pose. Então diz aqui que muitos anos depois da morte dele, apareceu em sonho a filha do proprietário de um castelo, cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição disse ele: agradeço o terdes lembrado o pobre Max, mas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. A alma caritativa que vos interessastes pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo todos um grande ensinamento. Aí ele fala, né, que é 1,5 séculos, eu era um dos ricos e poderosos, e aí tinha uma fortuna imensa, participava de orgia, de jogo, não sei o quê. E quanto aos vassalos, ele tratava os animais melhor do que os vassalos. E aí dizia que todo o queixume, toda a dor, ele se fazia surdo, e que ele deveria ser honrado e ter as satisfações que tinha, né? E aí morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter de fato experiência, tudo parecia sorrir, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Aí falou dos funerais, aquelas coisas todas. Só que quando ele chega lá, ele entendeu que era uma terrível maldição, que ele se dá de cara com um monte de gente que ele tinha feito todas aquelas tristezas. E aí, cada uma dessas vítimas ameaçava, ria dele. Ele ficou enlouquecido. E ele dizia: nem um olhar de um amigo. E aí, quando surge então, a oportunidade, né, de viajar para o corpo, mas seguindo esse caminho ali, né, espiando, passando por essas coisas todas. Aí ele dizia que o príncipe, que ele se achava, né, que era um príncipe, que agora ele entendia que não há aqui outro príncipe senão Deus, mas só, né, depois de todas essas coisas. Pedia perdão do que pequei, então queria se fazer servo dos servos, aquilo, né, o depoimento de quem já está progredindo. Com essa condição, já está progredindo. Outro dia eu vi ali na rua do Catete, um moço sentado diante de um senhor em situação de rua, mas ele estava bem sentado em frente assim, se fazendo ouvir de ponta cabeça. Ele estava todo entregue ao que aquela pessoa contava. Quase que eu tirei uma foto, mas não podia ser falta de respeito, né? Mas era uma coisa assim, que essas coisas eu vejo tudo na rua, eu tomo uma rede, prestar atenção em tudo que acontece. Então isso era uma coisa, são coisas assim que foram, meu Deus, a humanidade tem salvação, tem salvação. Nós tivemos um companheiro lá no Sara Fraterno, que ele fazia um trabalho, que deu um café da manhã ali no aterro, às segundas e sábados. E a primeira coisa que eles servem é água, porque todos adictos, então tem que se refrigerar. Então, água para todo mundo, eles bebem, sobe a água,
que eu faço exercício nessa hora que eu saio para fazer, eles estão lá. E depois servem fruta, café, pão, né? Então, e aí esse meu amigo que desencarnou na Covid, um homem jovem, ele ficava assim, abordando, ele namorava um daqueles e ficava sempre rodeando a pessoa para a pessoa dizer algo. Então, um deles, ele notava assim que era uma pessoa esclarecida. Aí descobriu que era um advogado, que tinha escritório e tudo mais. Depois de muito tempo convenceu o cara a voltar. O cara voltou. E teve um outro que era um marceneiro. Ele se negava o tempo todo a dizer quem ele era. Mas ele conseguiu descobrir que era marceneiro. E aí ele começou a pegar as cadeiras daquelas senhoras amigas dele ali da rua. Disse assim, eu preciso ajudar uma pessoa, a senhora me presta a cadeira para o fulano consertar. Ele arrumou as ferramentas e ele consertava primorosamente. E aí ele foi e contou que ele tinha uma oficina no subúrbio, mas teve uma decepção imensa na família e que ele saiu andando, pegou a Avenida Brasil e nunca mais voltou para casa. E aí ele fazia de tudo para o cara. Não quero saber, um ódio muito grande, mas ele estava em andrajos assim. E aí, passados uns 6 meses, ele conseguiu fazer o cara voltar. Uma coisa, quer dizer, ele não voltou para os seus, ele voltou para o seu trabalho. Era isso, né? A dignidade da pessoa, etc. Coisa mais linda, quer dizer, uma expiação em vida, não se sabe nada da história da pessoa, não é? E um resgate maravilhoso que esse amigo fazia, não é? Então que ele esteja assim, amparadaço, porque tem muita luz para ele, porque ele era uma pessoa ótima. No estudo, ele sentava sempre lá no Ceará, no primeiro banco, e ficava, mas Ângelo, mas isso e aquilo. Era ótimo, porque ele era rico de experiência, né? Então, eu tenho saudade desses dias e desejo muita luz para ele. E é assim que a gente segue, né? E aí, o Evangelho também fala de bem-aventurados dos aflitos, porque afinal, estando em expiação e prova, nós estamos em aflição, óbvio, né? E por que ser bem-aventurado, gente? Numa hora tão difícil, né? Parece um contrassenso essa palavra do Evangelho, né? Mas não é. É que está dizendo ali que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das provas. Que à medida que a gente ressignifica a nossa vida, o sofrimento diminui, né? Minha irmã caiu da cadeira com 10 anos de idade e bateu com a base do crânio por um erro médico, teve um coágulo e o cara disse que não tinha. Fez um raio-x, sei lá, no interior, aquelas coisas. Ela fez um coágulo, uma placa enorme. Depois ela passou a ter AVC, um atrás do outro. Era o coágulo ali, pressionando toda a parte líquida que envolve o cérebro, né? E aí fomos parar no Paulo Niemeyer. E aí eu me lembro que a mamãe teve que ser expulsa do hospital. Eu fiquei, assumi a minha irmã, eu tinha meus 23, 24 anos, assumi porque a mãe ficava assim, coitadinha. Aí ela crescia na briga, né? Coitadinha, é tudo que quem está sofrendo quer escutar, né? Infelizmente é. E ela piorava a situação. Então eu comecei às vezes ficava meio duro, os irmãos não gostavam, eu sou mais velho, então eu sempre era meio bizarrona assim. E aí o que aconteceu é que um dia, quando chegou a enfermeira com aquele monte de agulha, não sei o que, ela presa lá, cérebro aberto, pulou da cama. Meu Deus, eu quase morri. Por quê? Um espírito, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, é um espírito que está encarando essa encarnação, dá uma surra na gente. Mas a época era uma criança, né? Uma menina. E aí, aquilo tudo para a gente explicar para a criança que, olha, se você fizer isso, você vai piorar ao invés de melhorar. Vai voltar para o centro cirúrgico, olha que coisa. Então, olha que onda que a gente tem que fazer e que os sofrimentos chegam na idade que for. Não é? Não tem isso, né? E como nós
vamos aumentar ou diminuir. Quer dizer, naquele momento, pobre da mamãe, 9 filhos, essa era a nona, então já estava para lá de carejada, né? Mas quando ela fazia aquela coitadice com a menina, ela piorava muito. E ela falou, eu sinto muito, mas a senhora vai ter que ir para casa, porque a senhora está muito nervosa, não pode ficar aqui, não é? Então, essa história de aumentar ou diminuir a prova, porque tem hora que tem que ter alguém usando a racionalidade até para a gente enfrentar, né? Então, essa maneira de encarar a vida, isso é muito sério, né? É muito sério. Agora, nós estamos aí com uma experiência, temos umas 3 ou 4, tudo ao mesmo tempo no final do ano, o negócio está punk. Mas a gente está vendo, assim, uma mudança na pessoa, sabe? A resignação, né? Porque é uma pessoa incapaz de matar uma mosca. Mas, no primeiro impacto, você fica, tanta gente ruim, assim que as pessoas pensam, não tem religião e tudo, né? Tanta gente, que eu fui escolhido? Né? Então, essa é a ideia de aumentar ou suavizar a nossa prova. Então, está dizendo que também, isso é muito importante, a certeza de um próximo futuro mais ditoso sustenta a todos nós e nos anima. Longe de se queixar, esse espírito que tem essa responsabilidade, ele agradece aos céus o que o faz avançar. Ao contrário, aqueles que veem a vida corpórea apenas, isso parece interminável, a dor o oprime e se torna seu peso. De maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo. Depende de como a gente encara isso. Aí fala, né, que moderar os desejos, contentar-se com a sua posição, não invejar os outros, receber a atenuada impressão dos reveses. Quem não tem revés? E aí, daí é que a gente vai tirar essa calma e a resignação úteis para a saúde do corpo quanto a saúde da alma. E aí, a inveja, ciúme, essas coisas todas, vai fazer com que a gente fique muito angustiado e torturado, né? A ideia do bem e o mal sofrer, que é outra ideia também para passar esse momento de expiação e prova, né? Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino do céu. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Olha, tem a Luzia Matias, que é uma pessoa que coordena lá uma boa parte do Leon Denis, é uma médica, e que escreveu um livro chamado, como é que é? Autocura. Quando ela teve um câncer de intestino. É uma história impressionante. Porque ela dizia para o marido, eu quero parar de trabalhar porque eu não aguento mais. Souza Guiar. Passou no concurso para lá e lá ficou. E aí ele, porque eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer outra coisa. E ele dizia, não, os meninos vão fazer vestibular, eu sozinho não dou conta, nós precisamos do seu salário. E aí, ela levou 1 ano e pouco falando que queria sair. O que aconteceu? Veio o diagnóstico. Deram 3 meses de vida para ela. Era gravíssimo. E aí, ela saiu. Saiu do trabalho. Então, ela começou num processo aí, ela junto à médica, ela é médica, então falava de igual para igual, né? E só um pedacinho, ela dizia assim, eu resolvi escrever tipo um diário sobre o meu tratamento. Então comecei com respiração, com a água de manhã, a primeira coisa que eu bebi era água, mas ela bebia água diferentemente de nós, ela pensava nas moléculas entrando e também as moléculas passando e iluminando o corpo dela e fazendo as mutações. Incrível! Então ela contava os dias de menos
vigor, porque tem isso. Tem dia que a pessoa sofre mesmo, tem medo, é natural, ninguém é super, nós somos humanos, nós temos apego ao nosso corpo, à nossa matéria, é tudo lícito, faz parte, inclusive é um princípio da preservação. Se a gente não liga, então, né? Mas enfim, e ela então conta nesse livro todo o processo, ela só faz isso nas casas espíritas, dá curso sobre autoconhecimento, sobre como se suportar as dificuldades e tal, como cada um experiencia a sua dor, o seu medo, a sua angústia, a sua doença, e etc. Então, ela tem a missão aí, tem quase 20 anos isso, e sempre que eu posso, eu dou esse livro para alguém, quando ela conta essa experiência, entende? Então, também achar que essa é uma teoria maravilhosa, então todo mundo sofre bem, não é nada disso. Isso é uma orientação. O fato é que cada um de nós vai melhorando isso ao longo do caminho, né? Então, a desgraça real. Então, a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossa alma iludida. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. A gente não quer se envolver com, né, quer esquecer o que passou, né? Então, a gente tem gavetinha para botar. Isso tem. Passou, então a gente bota uma gavetinha lá e esquece. Fica para depois. Estamos falando sobre as expiações da terra. E tem uns casos no livro O Céu e o Inferno, que eu sugiro que possam ler, né? E possam ver como que é o exemplo de cada um, né? Tem uma história a última, do moço que foi enterrado vivo. Coisa terrível. Então, ele diz que quando fizeram lá uma exumação, descobriram uma situação impressionante, que ele estava de bruços, etc. E aí ele foi evocado pela Sociedade de Paris e ele diz: que quereis? A pedido de um vosso parente, nós vos evocamos com prazer e seremos felizes se quiserdes responder. Ele disse: sim, eu respondo. Lembrai-vos dos incidentes de sua morte? Ah, certamente que me lembro. Mas por que avivar essa lembrança do castigo? Não era bom para ele. Aí ele confirma que foi e tal, e que isso aconteceu, e aí ele diz assim: não se deve, porém, imputar a ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Aí ele fala da sua prova. Aí ele diz assim: foi uma punição, né? Como poderia conciliar essa afirmativa a reputação ilibada, que vale uma existência diante da eternidade? Isso ele explicando. E então ele diz que ele fez isso na vida anterior com uma mulher. Portanto, na existência anterior, eu enterrara viva uma mulher. A minha mulher, por sinal, não fosse. Então, eu considero que essa expiação é a pena de Talião, né? Que é o olho por olho dele. E aí, aqueles que o invocaram, né? Agradeceu a presença e tal. E aí ele dizendo da transformação que tudo isso pela qual ele estava passando, porque ele estava compreendendo
na espiritualidade e que também tinha muito amparo. Essa é a melhor. Faltam 5 minutos, né? O meu relógio está doido. Tá certo? Então, eu acho que é bom fazer. Chico Xavier, coragem. Se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo no familiar. Trabalho é a lei do universo. Disciplina é o alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a caminho e decisões que se adotem são empeços e desafios na existência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos marcam toda criatura que se aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com a estagnação. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseia por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos que em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. Muita paz. Que essa